Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo mais uma vez para falar de livros. Hoje eu separei algumas coisas que eu li nesses últimos meses que me marcaram. Quem me seguia lá no Instagram não vai ver muita novidade nesse vídeo não, tá? Porque são livros que eu falei bastante por lá, mas tem gente que tá chegando aqui agora que não acompanhou lá no Instagram, né? Não seguiu aquela belezura que são os meus stories no Instagram, que é onde eu falo 15 coisas ao mesmo tempo. Agora eu tô um pouco ausente porque o gravador do meu celular quebrou, o gravador de voz. Eu acho que isso é um sinal divino pra eu parar de falar besteira no History, mas tudo bem. Vamos lá, vamos falar de leituras de livros que eu curti ler nos últimos tempos. Tem bastante coisa aqui que eu li nos últimos tempos que eu não falei aqui. Ou falei, mas de um jeito diferente. Eu fiz o projeto em julho do Leituras Compartilhadas. Eu fiz uma leitura em grupo do 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E tem bastante vídeo, eu tirei alguns vídeos que estavam aqui no YouTube, porque tem muito spoiler, porque eu fiz realmente um mês de leitura compartilhada, com vários vídeos, de capítulo por capítulo. Foi muito bom, foi muito bacana. E assim, eu acho que eu não fiz nenhum vídeo, eu tenho um vídeo de fechamento do projeto, mas eu não tenho nenhum vídeo falando sobre a leitura de 100 Anos de Solidão. Eu vou fazer, agora eu tô bem mais em condição de fazer, porque quando eu terminei o projeto eu tava simplesmente transtornada, não tinha nem condição de fazer um vídeo falando sobre esse livro. Foi um livro assim que marcou exatamente uma época da minha vida muito importante, ele entrou, eu acho que assim, meio que como uma chave, fechando um período, né, e eu não sei até que ponto o próprio livro não me ajudou nesse fechamento, né, é um clássico, todo mundo sabe que 100 Anos de Solidão é um livro definitivo quando a gente fala de literatura latina, né, e literatura fantástica, realismo fantástico, né, e é um livro marcante em muitos sentidos. Eu não sei se é porque eu também estava numa fase muito delicada, numa fase de muita transformação, numa fase em que eu estava precisando realmente de uma viagem como essa. 100 Anos de Solidão foi um livro que me custou muito para terminar de ler, porque eu não queria largar, né? Foi uma experiência muito boa. E é um livro que merece um vídeo só dele aqui. Eu acho que eu não fiz, vocês me perdoem se eu estiver esquecendo isso, mas eu acho que eu não fiz. Eu fiz dentro do projeto, ele aconteceu todinho dentro do Facebook, não tem mais, eu tirei ele do ar, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre esse livro. Uma coisa só eu lamento, vários autores de língua portuguesa e latino-americanos, eu não vou dizer que eles desceram de nível, mas eles perderam o posto que eles tinham antes, porque o Gabriel chegou e tirou a vaga de todo mundo, né? A gente consegue perceber muito claramente, lendo 100 Anos de Solidão, a influência que o Gabriel Garcia Marques teve na literatura de língua portuguesa e latina, né? E enquanto uma série de grandes escritores que a gente cultua hoje beberam dessas águas. E aí o Gabriel chegou, né, chegando e tomando o posto dele, que era dele por direito, vamos dizer assim. Mas, sem dúvida nenhuma, é um livro que eu mais do que recomendo, eu acho que é uma leitura obrigatória. É uma leitura obrigatória, gente. Quem gosta de literatura aí vai concordar comigo que esse livro vai nos ajudar a entender grande parte dos processos criativos que vieram depois. Grande parte da literatura que hoje a gente já está estudando, né, na academia, já está estudando aí nas escolas, enfim. Assim, é um livro que, se eu for tentar resumir aqui, ele vai falar um pouco sobre a formação humana, ele vai falar um pouco sobre a formação de um povo, vai falar sobre tanta coisa, né? E isso eu acho que é a grande mágica desse livro. Mas a gente vai falar mais sobre o Gabriel. Não vou esquecer o Gabriel. Eu vou ler outras coisas. Eu li O Amor nos Tempos do Cólera também, que é outro livraço. Também não fiz vídeo. Também tô na dívida também com O Amor nos Tempos do Cólera. Mas 100 Anos de Solidão, sem dúvida nenhuma, pra mim, ganha de longe. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a editora Capulana. Olha só, não tô ganhando um tostão pela Capulana, tá, gente? Não sou garota propaganda da Capulana, eu simplesmente sou apaixonada pelos livros deles. Olha só, eu trouxe duas
recomendações aqui, que são livros que eu li, tá? Eu tenho outros livros da Capulana aqui em casa que eu ainda não li. Um é esse aqui, ó, A Orgia dos Loucos. Me desculpa, mas eu vou ter que fazer uma cola do nome desse escritor. É Ungulani Bacacosa, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Os livros da Capulana, se eu não me engano, são todos de Moçambique, tá? Eu acho, me perdoem se eu estiver falando alguma besteira, mas os que eu tenho aqui são escritores, são autores moçambicanos, e este livro simplesmente é sensacional. É um livro de contos, como eu disse. Esse é um escritor conhecido em Moçambique, não nosso aqui, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar. E o que me chamou a atenção, eu confesso para vocês no começo, foi a edição desse livro, que é maravilhosa. A Capulana chama artistas incríveis para ilustrar artistas novos também, né? Isso me marcou também bastante. São pessoas, ou pelo menos para mim, né? São artistas que eu não conhecia também, que fazem trabalhos incríveis em associação com a narrativa, com o texto, com os contos, entendeu? Então tem um sentido as imagens, como era antigamente, né? As ilustrações que vinham nas edições que a gente tinha lá na década de 70, de 80, enfim. É um livro forte, as histórias, tanto dele quanto da Noêmia, eu acho que é Noêmia, a gente já vai falar do nome dele, eu acho que é Noêmia ou Noêmia, não sei, mas tanto do Ungulani quanto da Noêmia trazem assuntos extremamente fortes, marcantes, de um povo sofrido, que tem uma tradição aí já também, imagino eu, de usar a literatura muito como uma forma de expurgar essas dores e essas marcas, esse sofrimento aí causado, enfim, por aquela história que a gente já conhece, já sabe, de colonização, enfim, aquela história que a gente conhece, né, de carteirinha já. Mas a beleza desses contos do Ungulani me marcou profundamente. São contos que, apesar de retratarem uma realidade extremamente sofrida, dura, cruel, né, por vezes violenta, sanguinolenta mesmo, tem uma beleza e uma poesia que me fazem imaginar o esforço que essas pessoas fizeram para de alguma maneira conseguir encontrar a beleza dentro daquilo, dentro daquela realidade, conseguir transformar isso nessas obras que são muito importantes para o povo moçambicano. A gente sabe, a gente quase não conhece, né? Então, assim, eu muito indico esse livro. Não deixe, se tiver oportunidade, nem que seja na livraria, de ler um conto desse aqui. Vai lá nos Fragmentos de um Diário, que esse conto aqui eu achei um dos melhores desse livro. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Os livros da Capulana não são os mais caros que tem na livraria, e são de uma qualidade, de um material, de um acabamento impressionante. Tô apaixonada mesmo, compro tudo que eu encontro da Capulana. Outra surpresa foi esse livro aqui de poesia. Eu acho que a pronúncia é Noêmia de Souza. Eu acho, tá? Me perdoem se eu estiver falando errado. O próprio título do livro, que é uma reunião dos principais poemas dessa poetisa moçambicana também, já diz tudo, Sangue Negro, né? Assim, fora a beleza também desse livro, né? Ele é tudo muito bem ilustrado. É a mesma ilustradora, agora eu tô aqui falando, é a mesma ilustradora, essa Mariana Fujisawa, faz um trabalho lindo. Então aqui a gente consegue entrar mais no universo feminino, tá? A gente consegue entender mais o universo das mulheres, das mães, das avós, das filhas, das mães, né? Aqui a gente entra mais profundamente nesse lado de Moçambique, que muitas vezes, né? A gente, pelo menos o que eu conhecia de Moçambique, tinha muito do Mia Couto. Claro que a gente sabe de todo o talento, toda a competência do Mia, mas quando a gente lê isso daqui, a gente percebe o quanto às vezes a voz feminina precisa ser, de alguma maneira, ganhar esse espaço maior. Não estou dizendo que é uma literatura feminina, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo, não.
mas o retrato é muito diferente. Fora que a poesia da Noêmia, ela é muito delicada, muito sensível, desperta na gente as sensações que ela, imagino, tenha tido a intenção, né, ao fazer esse trabalho. A poesia é sempre um caminho de desaguar a dor, né? Eu pelo menos tenho essa impressão, a dor, a falta de perspectiva, o sofrimento, a ausência, a escassez, tudo isso encontra um caminho muito, muito amplo dentro da poesia. A gente sabe que existem poemas que são feitos em situações extremamente alegres, felizes e tudo mais, mas eu pelo menos vejo a poesia muito dessa forma, né? Naquele momento que a pessoa tá, que o artista principalmente está ali preso, né? E a gente que não é artista, a gente usa muitas vezes da poesia para conseguir se desvencilhar daqueles momentos. E eu senti muito isso nesse livro da Noêmia. O quanto me ajudou em vários momentos a identificar o que eu estava sentindo e de alguma maneira liberar aquilo, né? Eu concluo a partir de então que isso venha do próprio processo de criação dela. Não sei, suposição minha, tá? Mas é de uma poesia de uma beleza sem tamanho, faz um retrato de um povo, de uma época e da mulher dentro dessa época, que eu acho muito importante, né? Principalmente nos distancia um pouco daquela questão folclórica, né, que muitas vezes chega de um povo. A gente precisa tomar um certo cuidado com isso, não cair nos clichês dentro do povo, sabe? Dentro da tradição daquele povo. Quando se fala, por exemplo, dos muçulmanos, aí vem levanta aquele monte de clichê, aquele monte de ideias preconcebidas, né? E aqui, quando você entra na poesia da Noêmia, você consegue sair um pouco desses clichês e você consegue entrar mais na realidade, ou pelo menos no que nos faz acreditar que aquilo, né, que escapa muito dos clichês mesmo, foge daquela ideia preconcebida e parece que feita muitas vezes para vender um povo, uma tradição, uma cultura, né? E não é o caso, não é o caso mesmo. Então, ó, vale a pena, vá atrás. Que mais? Eu separei agora 2 livros que eu não tenho nem como falar desses livros, eu não tenho nem como falar. Os 2 me fizeram, um deles principalmente, eu vou deixar por último já. Vou deixar por último, porque eu vou fazer vídeo dele. Um dia eu prometo pra vocês que eu vou fazer vídeo dele. Mas agora eu vou falar de outro. Eu vou falar de Seda, do Barico. O meu italiano, gente, é quase tão bom quanto o meu alemão. É péssimo, gente. Vocês precisavam ver eu na Itália. Eu conseguia não entender absolutamente nada que as pessoas falam, mas tudo bem. Isso não vem ao caso. Seda, do Barico. Baricô não. Gente, que livro é esse? Como que eles não vão reeditar isso? Eu não me conformei com essa informação que não vai ter reedição disso aqui, gente. Esse livro é encantador, maravilhoso. Assim, é um daqueles livros que se eu puder aconselhar você a comprar aí no sebo, no estante virtual, eu aconselho. Vá atrás de um exemplar para você. Arrume um PDF, arrume qualquer coisa, gente. Qualquer coisa, mas leia esse livro. É um livro curtinho, rápido de ler. Mas que livro, que livro. Até meu vizinho gritou, ele ficou empolgado também, porque Seda é um livro que vale a pena você conferir. É uma leitura delicada, sutil, que tem um final surpreendente, tá? Vai tocar você com certeza. Ele continua muito empolgado, esse meu vizinho, eu adoro isso, adoro. Ele quer aparecer no vídeo também, ele faz questão. Agora, voltando ao tema. Gente, que livro delicado, que livro bem escrito. Eu só tenho elogios, né? Quando você sabe que eu gostei do negócio, quando eu não consigo falar sobre ele. É uma história que chama a atenção pela maneira como ela é construída. Os capítulos parece que vão se repetindo, porque a vida do personagem principal, ele vai se repetindo. É uma vida comum, banal, vai se repetindo, mas dentro daquilo acontece um evento, e alguns eventos também, que não despertam a nossa atenção, mas conforme o livro vai chegando no final, a gente vai entendendo a mensagem desse livro, do quanto a gente não pode perder a oportunidade de viver a vida, de viver as situações que estão aparecendo no nosso caminho, sabe, de alguma maneira de observar com mais atenção as coisas que estão ao nosso redor. E esse é um livro que tem uma leitura muito poética,
extremamente poética, cuidadosa e delicada da realidade, dos acontecimentos, dos fatos. E a gente percebe isso, essa costura toda no final. Esse livro me lembrou muito, claro que guardadas as devidas proporções, a narrativa é completamente diferente, mas Os Vestígios do Tempo, ou Os Resíduos do Dia. Oba! Não vai ter edição, vai assim mesmo. Os Resíduos do Dia, isso? Não sei o que eu tô insistindo em falar, eu não lembro. Mas o cara que ganhou o Nobel agora, gente, quem é? Quem é o cara que ganhou? O Ishiguro, né? Ishiguro, eu espero que seja. Então, ele tem o Resíduos do Dia, certo? Esse livro me lembrou muito, que é um dos livros, esse é um dos livros mais importantes da minha vida, eu não lembro o nome, Kazuo Ishiguro, Resíduos do Dia. É isso, tá chegando, tá fazendo download, gente, calma, tá fazendo download. Resíduos do Dia. Esse livro me lembrou muito, pelo menos a sensação que eu tive no final, que quando eu terminei o Resíduos do Dia, eu chorava, eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia me controlar. Tudo bem que eu sou exagerada. Nesse livro não cheguei a ter esse impacto, essa intensidade tão grande. Mas ele me pegou também, eu voltei nele dias depois, continuei relendo as últimas partes, que são muito bonitas e montam um quebra-cabeça muito interessante. É assim, um livro que vale a pena, gente. Vai atrás, procura em sebo, em biblioteca, vai em biblioteca, isso aqui deve ser fácil de encontrar em biblioteca. É rapidinho pra ler, depois me conta. Se o YouTube deixar liberar os comentários, tá? Porque não sou eu, gente, é o YouTube que tá bloqueando os comentários, eu não sei porquê, eu já permiti, eu entro todo dia lá, vou lá e permito os comentários, tá bloqueado ainda, mas não sou eu, vai liberar, tá? Agora eu vou falar rapidamente, porque eu já tô aqui há quase 17 minutos. Espero que vocês tenham paciência pra me aguentar nesse retorno, porque eu tenho muita coisa pra falar. E pouco tempo pra lembrar do que eu preciso falar. Então, olha só. Isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Pergunte ao Pó, do John Fante. Vamos lá. É assim. Tem muita gente que lê esse livro e vai falar... Ah, tá, é um livro legal, um livro bacana. Inclusive eu recebi vários comentários na época que eu tava lendo, que eu tava surtando lá no Instagram. E eu recebi muito comentário, a gente falando, Rita, mas eu li esse livro, e é legal, é bacana, assim, tá, mas, pô, peraí, não é tudo isso, entendeu? E isso é uma coisa que eu acho muito fantástica na literatura, porque às vezes o que toca a minha vida vai ter um efeito totalmente diferente na sua, né? Mas eu não sei se eu vinha de uma série de leituras e, como eu falei também, a minha vida pessoal se mistura muito com esse encontro com os livros e isso vai modificar completamente aquilo que eu sinto, que eu acho, que eu gosto dessas obras, né? O quanto eu gosto dessas obras, não tem como separar isso, né? Da mesma maneira que para os autores também é difícil separar a vida pessoal daquilo que é escrito, para nós leitores também fica difícil. As coisas se misturam com muita facilidade. E quando a gente encontra um livro que de alguma forma parece que está nos contando a nossa história, caramba, eu vou ficar emocionada para falar do John Fante, eu não tô acreditando nisso. Não, vamos parar, tá bom, obrigada. Vamos voltar a falar do livro. Mas vocês entenderam qual que é o negócio. Pegou de jeito, chegou num momento que eu tava precisando entender algumas coisas. E esse livro veio muito a calhar pra mim. Pergunte ao Pó conta a história do Bandini, que é um escritor famoso dentro da literatura do John Fante. Acho que ele tem 2 ou 3 livros em que ele conta a história do Bandini. Que é um escritor fracassado, bom, com talento, competente, mas absolutamente perdido, transtornado, né? É uma figura que tem uma personalidade extremamente complexa, que vai se abrindo ao longo do livro, isso eu achei fascinante. É um cara que, como grande parte dos autores, né, dos escritores, vive isolado e a solidão deforma ele. A solidão vai de muitas maneiras deturpando a personalidade, a identidade desse homem, e isso também fica muito visível ao longo do texto. E ele tem encontros, né, ele acaba se relacionando com algumas pessoas que estão perto dele, e desses encontros surgem as situações que a gente vai acompanhar aqui nesse livro, tá? Desses encontros surgem
no meio daquelas situações muito simples, muito banais mesmo. Inclusive uma relação que ele tem com uma garçonete, né, que teoricamente eles vivem uma história, uma relação amorosa, não podemos chamar assim. Enfim, essas relações são discutidas dentro do livro de uma maneira muito especial, com uma narrativa muito tocante, muito forte. Veja só, eu volto a colocar, às vezes isso aconteceu comigo mais por conta do momento que eu estava vivendo. Talvez se eu tivesse lido esse livro há 10 anos atrás, se eu lisse... Ulisses é ótimo, né? O Ulisses vem de... Nossa, se eu lesse esse livro daqui a uns 5 anos, o impacto talvez fosse completamente diferente, mas não. Nesse momento que eu li, essa viagem dentro do universo transtornado, solitário, completamente fora de foco, e... Eu não tenho nem muito como descrever, eu teria que pensar melhor para falar desse livro. Realmente eu vou fazer um vídeo sobre ele, porque vai ser um... Além de ser um resgate para mim das emoções que eu vivi, porque eu fui anotando muita coisa a respeito do que eu percebia em mim lendo esse livro, eu acho que é uma coisa que fica como registro para mim, até porque eu esqueço muitas coisas, né, como vocês sabem, como vocês já perceberam. Mas, tá, resumo. Vai dar uma olhadinha nesse livro, Pergunte ao Pó, do John Fante. Quem me indicou esse livro foi o Rogério, namorado da Ju, que é uma querida, Ju Araújo, que me segue há um tempão já. A gente se encontrou um dia para um café. Eu estava num estado bem complicado, né? Eu estava no estado... E ele parece que com uma sensibilidade fora do comum acabou me indicando um livro que sem querer, sem saber, ia me ajudar tanto. Tanto na maneira como me ajudou, né? São vários os capítulos aqui. Existe o capítulo em que ele finalmente consegue ficar com a Camila, que é a personagem que faz par romântico, vamos dizer assim, com ele nesse livro. Eles conseguem finalmente ficar juntos. Eu acho um dos capítulos mais bonitos que eu já li em toda a minha vida. Bonitos não no sentido do que ele descreve, porque o que ele descreve é horrível, é horroroso, mostra justamente o distanciamento, a falta de conexão, a falta de estabilidade emocional, mental, de duas pessoas que não conseguem sequer se enxergar, quanto mais enxergar o outro, enfim, uma loucura. Mas é um dos capítulos mais incríveis que eu já li em toda a minha vida. Se eu não me engano, é o capítulo 14, tá? Que é quando ele consegue finalmente se encontrar num quarto com a Camila sozinhos e olha... É arrebatador. Esse livro, sem dúvida nenhuma, eu demorei quase 3 meses para conseguir tirar ele do lado da minha cabeceira, porque eu ficava indo e voltando, eu ficava relendo partes. Enfim, eu gostei. Eu gostei pra caramba desse livro, eu gostei muito. E ele fez parte de um processo de cura pra mim muito importante. Então, ó, John Fante já ganhou meu coração. Eu fiquei com receio de ler os outros livros sobre o Bandini, para não quebrar isso, essa coisa... importante, né? Esse elo, esse vínculo que eu acabei criando. Eu sou meio leoa nesse sentido, eu fico com medo de mexer e o negócio começar a feder depois. Não mexe mais, deixa lá, deixa quieto. Mas, gente, esses são alguns dos livros que eu li nos últimos tempos. Eu tenho bastante coisa pra contar pra vocês ainda. Eu li muita coisa do Gonçalo Tavares. Ainda também não tô legal para contar sobre esses livros, ainda preciso fazer o download dessas informações. Eu vou falar aqui tudo que eu li do Gonçalo, eu vou conseguir digerir as coisas, eu vou trazer pra cá, tá? Mas é ainda um processo, tá? Estamos no processo, tá? Li também muito João Torno, quem acompanha no Instagram sabe disso, eu li muita coisa dele, me apaixonei por esse escritor português contemporâneo. E tô lendo ainda, tô fazendo um processo aí de desenlace energético meu com o Torno. Eu tô num processo para desenlaçar com ele aí, para eu poder largar um pouco, porque eu me apaixonei mesmo pelos livros dele, pela maneira como ele escreve. E muita gente, inclusive Pipinho, veio me criticar que os livros não eram bons e não sei o que. Enfim, quem não sabe e não conhece quem é Pipinho é porque não tá seguindo lá no Instagram, né? É o Felipe Mafagafo, tá? Meu grande amigo, brother de vida, parça, em muitas leituras, porém, não de Torno, de O Torno, mas tudo bem, a gente conseguiu administrar isso com um pouco de terapia, né, Pipinho? A gente conseguiu.
Mas eu vou voltar pra falar pra vocês do Tordo, vou falar pra vocês então do Gonçalo também, quem mais? Ixi, tem um monte de coisa, eu vou lembrando e vou trazendo aqui pra vocês, tá? Espero que vocês tenham tirado algum proveito desse vídeo, pelo menos fez companhia aí pra vocês, de repente pra lavar uma louça, né? A gente adora lavar uma louça assistindo esses vídeos. Gente, é isso. Fiquem bem e logo eu tô de volta falando mais um pouquinho com vocês sobre os livros que eu li, tá bom? Tchau, até mais!